Fala pessoal, aqui é o Dini Júnior. Hoje eu estou trazendo para você um assunto muito interessante. A gente vai estar falando sobre o flash, sobre o speedlight. Bem pessoal, esse é um assunto dos mais recorrentes em qualquer grupo de fotografia. Quem está iniciando sofre muito para aprender a trabalhar com flash, para entender o sistema de flash, TTL, manual. E é disso que a gente vai estar falando hoje. Esse aqui é um flash bem usual, é um flash TTL, um speedlight, daqueles que a gente encaixa sobre a câmera, mas que também tem outras atribuições quando combinadas aí com rádio flashes e tal. Bem, o que a gente precisa primeiramente entender sobre esse carinha aqui? Acontece que o flash ele tem usos diferentes para cada situação, para cada profissão também, né? Existem diferentes profissões dentro da fotografia. Para um fotojornalista, o flash ele é uma maneira mais rápida de iluminar a cena, sem aquele compromisso estético. Já para quem trabalha com fotografias de evento, o flash ele é mais para preencher a luz ambiente. Para quem trabalha com estúdio, precisa de flashes mais fortes, né? Também ilumina a cena de uma forma mais artística, dentro aí de uma linguagem mais estética. Bem, acontece que há quem tenha dúvida sobre o uso desse flash, mesmo nas situações mais simples. É disso que eu vou estar explicando aqui para vocês. O flash ele funciona basicamente de duas formas, né? Ele funciona no TTL, manual. Mas o que seria TTL, Diniz? Como isso funciona? Acontece que a sua câmera tem sensores, né? E esses sensores, ele vai dizer o quanto aquela cena está equilibrada ou não, quanto ela está desfavorecida em termos de iluminação. Acontece que uma vez com o seu flash no sistema TTL em cima da sua câmera, ele vai disparar vai fazer um pré-disparo, é um disparo que você não consegue enxergar. E aí a sua câmera faz aquela leitura através daquele disparo e o seu flash ele volta a disparar de uma forma mais precisa. É assim que funciona o TTL, ele é feito para salvar a sua foto, né? Mas acontece que tudo tem um limite, tudo tem ali erros, acontecem erros o tempo todo. A câmera muitas das vezes ela vai priorizar algo na cena que não é a prioridade real do fotógrafo. É aí que você entra em ação. Mas Diniz, de que forma funciona o modo manual no flash? Em que situação eu devo estar usando manual ou TTL? Sobre trabalhar no modo manual, é bom você entender que todo flash tem um número guia. O que é um número guia? O número guia é um número que determina a força do seu flash, a potência do seu flash. Então, é necessário que você entenda que para cada flash existe aí um número guia. Esse flash tem um número guia 60, que é um flash consideravelmente bom para trabalhar tanto em eventos sociais quanto em fotografias externas, né? Você fazer fotografia sobre uma determinada luz de sol, de repente. Então, quando você for adquirir um flash, fica ligado, presta atenção, vá nas descrições na internet. Todo flash tem que ter descrições e vem assim DIN ou vem GN, né? Ou vem assim, número guia mesmo, número guia de cada flash determina ali a força máxima, né, a potência de luz desse flash. Você também tem que entender que todo flash manual ele trabalha em frações. Como que são essas frações? Ele divide a sua luz, a energia, a intensidade dessa energia em 1/1, que significa você está trabalhando em 100% na energia total, 1/2, metade, e assim sucessivamente. Você vai trabalhando em frações, 1/16, 1/32, tem flash que vai até 1/128, é o mais comum, né? Mas como que isso funciona? Acontece que para cada flash, todo flash ele tem um capacitor. O capacitor é como se fosse o pulmão daquele flash, né? O capacitor ele puxa da pilha a energia que ele precisa, e quando você coloca em 1/1, ele solta aquela energia toda de uma vez
para a lâmpada, né? Ou então se você coloca ali 1/2, ele solta metade daquela energia. Isso vai fazer com que a lâmpada acenda por mais ou menos tempo, porque é muito comum você ouvir as pessoas falando assim: ah, eu diminui a potência do flash. A gente fala potência do flash quando a gente fala de número guia, ali é a potência daquele flash, mas acontece que o seu flash ele não diminui a potência, ele só diminui o tempo que a luz permanece acesa. Isso a gente está falando em frações de segundo. Então, quando a gente fala sobre fração de flash, a gente está falando sobre a intensidade de luz que ela aumenta ou diminui ali, né? Então, é errado você falar: ah, diminui a potência. O flash só tem uma potência, a lâmpada ela só acende de uma forma. O que muda é o tempo que ela permanece acesa. E isso aí é fundamental quando o assunto é a exposição do seu sensor, né? O quanto tempo aquela luz permanece acesa ali. Bem, pessoal, você trabalhando com o seu speedlight em modo manual, isso é mais indicado para você trabalhar em situações onde o TTL não funcionaria bem, lugares abertos, por exemplo, onde você tem um fundo infinito, inconstante de luz, onde há sol que muda toda hora. Acontece que quando você trabalhar de modo TTL, o primeiro plano pode até ficar bacana, mas acontece que de repente ela não vai interpretar o cenário da melhor forma. O TTL, mesmo em situações de lugares fechados, vai existir aí condições de luz que vai fazer com que o seu TTL te dê uma informação não errada, mas que não agrade você. Bem, mesmo no sistema TTL é possível que você interceda diminuindo ou dando alguns descontos ou colocando um pontinho a mais ali na intensidade da luz do seu flash. Por isso que o TTL não é considerado um sistema totalmente automático, né? Ele é automatizado, mas existe aí um modo de você estar diminuindo, aumentando, tentando interferir um pouco no resultado do TTL. Mas vamos falar de outro assunto que causa muita dúvida nas pessoas. Como eu trabalho com flash? Assim? Assim? Tem gente que trabalha assim. Tem gente que trabalha com ele assim. Há pessoas que não podem ver um teto branco, né? Eu sou um deles, um teto branco e baixo. Ele é perfeito para você estar fazendo ali como se fosse um rebatedor, né? Você acaba rebatendo o seu flash em cima. Isso é muito interessante e muito bacana. Por quê? Porque toda vez que a luz ela se choca numa superfície e ela é refletida, ela perde aquela carga de brilho, né? E ela fica mais homogênea, todo o ambiente fica iluminado por igual, fica mais rico em detalhes, tira um pouco daquelas sombras duras, né? Bem, acontece que nem todo teto é branco. Às vezes, você está fotografando sobre um teto de madeira, de lambril envernizado, bem amarelo, e é fácil entender que a luz ela vem carregada das cores de onde ela rebateu, né? Onde ela refletiu. Então, se você tem ali um teto cor de madeira, é normal que as pessoas fiquem com a cor bem amarelada. Isso é bem difícil de converter depois. A situação também onde não há nem teto para rebater. Há casamentos que acontecem sob o sol ou à noite em lugar aberto e você não consegue rebater em lugar nenhum. O problema é que trabalhar com flash nessa posição não é muito bom. Ninguém gosta muito porque ele produz uma luz direta, uma luz dura, de muito contraste e sombras muito definidas. Então isso aí é muito ruim para alguns tipos de trabalho, né? Como eu expliquei aqui, para eventos sociais, ela não é uma luz que combina muito. Então, o que fazer, né? Como administrar isso? Porque às vezes você é obrigado a trabalhar assim mesmo. Nem sempre você tem onde rebater. Então, pessoal, acontece que para algumas situações onde você vai trabalhar direto, você pode estar usando alguns modificadores. Esse modificador, por exemplo, eu trabalho para esse tipo de situação aqui. Ele é um modificador de silicone, translúcido, que ele tem um revestimento brilhante aqui dentro e ele é magnético. Esse revestimento brilhante,
ele faz com que a luz se choque aqui várias e várias vezes, dando aí uma luz parecida com de difusor de sombrinhas, coisas assim. Ele ameniza bastante aquela luz endurecida. Então vale a pena você investir num modificador desse. Um outro modificador que é muito comum, que a galera usa muito, são aqueles rebatedores. Eu tenho um aqui que ele é de silicone também, né? Ele é branco, é bem legal porque você guarda ele na bolsa, mas existem outros modelos que são bem mais em conta do que esse aqui, e você pode também estar improvisando um rebatedor para você estar colocando aqui. A diferença é que em alguns lugares eu não posso contar com teto branco, às vezes, como eu falei, nem teto tem, e aí esse tipo de rebatedor, que tem o nome de bouncing, ele consegue rebater a luz, você rebate a luz no próprio material aqui, né? E ela já sai já quebrada daqui, já é uma luz um pouco mais suave, isso aí ajuda muito. Tem situação que você vai fotografar, às vezes está fotografando numa catedral onde o teto é 4, 5, 6 metros de altura, e aí como é que faz? Então é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, estar preparado para esse tipo de situação, né? De estar pronto para qualquer ocasião, qualquer ambiente, e isso aí é o mais importante. Quem trabalha com flash tem que estar sempre analisando as luzes do ambiente antes de começar a clicar. Eu já falei isso aqui. Então, se você quer saber se você vai estar trabalhando com TTL, se você vai estar fotografando com o modo manual, essas coisas têm muito a ver em que situação você vai estar fotografando, naquele instante que você está fotografando, né? Você está fotografando num show, você não vai usar muito flash para que você não destrua aquelas luzes ali do lugar, né? Se você está fotografando de repente num casamento, numa festa qualquer, às vezes também o flash ele é um pouco ele é um pouco muito indiscreto, né? Então tem situações que você não pode estar usando flash, isso aí é complicado, algumas reuniões. Então você tem que estar preparado para a sua iluminação, e o ideal é você administrar todo tipo de luz, né? Tem que estar pronto para usar o flash ou trabalhar sem ele em caso de necessidade. Agora eu vou falar para vocês sobre situações mais extremas, que é o que a galera mais me pergunta. Diniz, como usar esse flash numa situação de areia muito branca, de sol escaldante, um céu com muitas nuvens, uma pessoa vestida com roupa escura, com um tom de pele bem clarinho. Como a gente administra isso, esses contrastes com flash? Bem, pessoal, eu já falei aqui, eu uso sempre o flash nessas situações, uso o flash no modo manual. É interessante você entender que além das funções que eu falei, de você estar fracionando o flash, você tem também algumas funções que implicam diretamente na qualidade da luz que você vai estar lançando. Uma são os modificadores que eu falei, a outra é você estar sempre calibrando o zoom desse flash para você economizar mais energia e ter um pouco mais de ganho, um pouco mais de força nesse equipamento aqui. Todo flash hoje em dia ele vem com a função zoom, né, onde você pode estar adequando esse flash para uma determinada lente. O que o zoom faz? Ele não desperdiça luz, né? Se você está trabalhando com uma lente 85, não vale a pena você estar fotografando com flash que joga um feixe de luz correspondente a uma 35 ou uma 24, um feixe de luz aberto. Você pode estar concentrando mais aquela luz ali e aí você tendo mais força de luz no seu flash. Então essa função zoom vai te ajudar muito nesse tipo de fotografia. Você vai ter uma luz mais concentrada, né? Uma luz mais ao centro e uma luz um pouco mais forte, né? Isso vai te ajudar bastante nesse tipo de resultado, legal? Um dos recursos hoje muito utilizado para quem fotografa com flash e que as pessoas têm muito curiosidade é sobre o HSS, o High Speed Sync. O HSS é um recurso moderno, né? Digamos assim, dentro da linha do tempo, da fotografia, ele é um recurso mais moderno. O que é o HSS? Como isso funciona?
Acontece que toda câmera ela tem uma velocidade padrão máxima de sincronismo. A maioria das câmeras sincronizam em até 1/250. O que acontece? O flash ele tem aí o seu tempo de exposição, né? Ele acende e apaga numa velocidade muito grande e isso precisa estar sincronizado com a sua câmera. Como acontece esse sincronismo? Você sabe que a sua câmera ela trabalha com cortinas e esse sensor ele é exposto nas DSLR, ele é exposto quando uma cortina abre, mostra o sensor, a outra cortina fecha. Acontece que até certa velocidade o sensor ele aparece por inteiro. A partir de determinada velocidade, esse sensor ele já não aparece por inteiro. Uma cortina já se aproxima da outra, enquanto uma sobe e a outra fecha. Você vai ver apenas uma fresta correndo, onde o sensor ele aparece de forma muito mais rápida e a cortina fecha muito mais rápido. Isso não permite um sincronismo com o seu flash. Caso acontecesse, isso aconteceria nessa parte onde você tem o sensor ainda aparecendo. Então você vai ter uma foto iluminada pela metade ou só uma parte, isso conforme a velocidade vai variando. Acontece que no High Speed Sync você tem uma série de disparos numa velocidade estonteante e você consegue ter a sua foto iluminada mesmo em alta velocidade, em velocidades extremas. O seu flash ele passa a ser quase uma luz contínua, né? Então o que acontece é que numa situação dessa, o seu flash ele perde consideravelmente a sua potência original, né? A sua força daquela lâmpada que disparava com tanta força, agora ela dispara com menos intensidade para poder estar suprindo aí essa demanda. Qual as vantagens de você usar o HSS? Qual a diferença? E por que eu estaria usando isso? Acontece que na fotografia a gente trabalha com compensação. Uma coisa compensa a outra. Se você aumenta demais a sua velocidade e você perde luz nesse sentido, você consegue, ou melhor, você necessariamente é obrigado a ganhar mais luz de outro modo, e você faz isso abrindo o diafragma, produzindo imagens mais suaves, com fundo mais desfocado, mais artísticas, mais criativas. Assim trabalha a fotografia no HSS. Eu estou colocando algumas imagens aí para vocês verem, fotografias que foram feitas no sistema HSS com fundo desfocado e numa velocidade muito alta, velocidades de até 8.000, 1/8000, que é uma velocidade altíssima, que no passado era impossível você imaginar um flash sincronizando numa velocidade dessa. Beleza, pessoal? Uma coisa que as pessoas falam muito comigo é sobre o rendimento do flash, né, no ensaio fotográfico. Diniz, meu flash não rende tanto no ensaio fotográfico, ele para toda hora, ele ferve. O que acontece, de fato, você tem no mercado flashes voltados para ensaios, flashes mais fortes, que você pode estar usando aí, de repente, em fotografias externas, né? São flashes mais robustos, mas esses flashes você tem essa necessidade de saber administrar essa correria, né? O que acontece é que esses flashes eles vão esquentar sim, porque essas lâmpadas produzem calor, e se você der um disparo atrás do outro, o seu flash ele vai ferver, ou seja, ele vai avisar que a temperatura esquentou demais e ele obrigatoriamente vai te pedir um tempo para que você espere essa lâmpada esfriar. Acontece que em algumas situações, você fotografando dentro daquelas frações intermediárias, 1/2, 1/4, 1/8, 16, você consegue fazer mais disparos. Isso porque, como eu falei antes, seu flash ele trabalha com capacitor. No capacitor ele puxa a carga total e ele pode soltar toda de uma vez através do disparo 1 por 1, ou soltar apenas a metade e ficar com outro disparo ali para fazer. E 1/4 ele vai dar 4 disparos, ele consegue dar 4 disparos um atrás do outro e assim sucessivamente. Quando você esvazia o capacitor ali, você vai precisar de um tempo que se chama reciclagem. Isso vai de flash para flash.
O ideal é que, se você está trabalhando em carga total, que você dê um disparo, espere um pouquinho, dê outro disparo. Eu sei que às vezes o momento está pedindo e você quer fazer várias fotos. Caso você seja um fotógrafo assim, estressadão, que nem eu, procure um equipamento um pouquinho mais forte para que você possa estar fazendo disparos consecutivos, rapidamente, sem ter problema aí com o seu equipamento, sem estar botando o seu equipamento numa situação complicada, beleza? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seus comentários, sugestões, para que eu possa estar fazendo material de qualidade aí com outros temas relevantes para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima.